Olá, meus alunos. Hoje, a nossa aula de artes, a gente fala um pouco sobre a história da arte. Lembra, quando eu falo de arte, não é só pinturas, gravuras, a música, o teatro, mas também a história que está por trás daquela obra, daquele artista, aquele pintor, aquele músico, aquela peça de teatro. Então, existe também uma história por trás disso. Um artista não faz uma música de forma aleatória ou pinta um quadro sem nenhum objetivo. Então, pegando esse gancho, a nossa aula de hoje vai ser sobre a obra de arte do pintor Pedro Américo, que é o quadro Independência ou Morte, mais conhecido como O Grito do Ipiranga. Mas, professora, por que vamos abordar essa temática hoje? A gente está fazendo isso em comemoração ao 7 de setembro, que é um feriado nacional que comemora a independência do Brasil. Então, como forma de abordar essa temática aqui com vocês hoje, na nossa aula de artes, a gente vai ver e analisar um pouco esse quadro de Pedro Américo, que é muito conhecido, mais conhecido como O Grito do Ipiranga, porque assim ele ficou conhecido. Primeiro, essa pintura foi a família real contratou Pedro Américo para fazer essa pintura. Mas só um detalhe, uma observação: Pedro Américo ele não vivenciou esse fato. E outra observação: esse quadro foi feito mais de 60 anos depois do acontecido. Então, tudo aquilo que a gente está ali vendo naquele quadro é a visão do pintor que ele tem daquele acontecimento. E daí a gente parte para alguns elementos que a gente pode observar, da qual que, desde o primeiro fato, os cavalos. Naquela época, Dom Pedro I, ele estava voltando de uma viagem que fez para São Paulo. Então, uma viagem longa do Rio de Janeiro para São Paulo. Então, eles não iam de cavalo de puro sangue, eles iam em cima eles iam com mulas que eram mais resistentes, certo? Então, nesse momento, o que acontece? Você vê no quadro, você vê cavalos, você vê a outra coisa, a vestimenta, como fosse a roupa de gala dos Dragões da Independência. Que eram os Dragões da Independência? São aquela guarda que protege Dom Pedro I. Mas eles não estavam, eles usavam roupas leves, porque era distante, por causa do calor. Então, eles não estavam com aquela roupa de fato. Hoje, os Dragões da Independência, inspirados nessa pintura de Pedro Américo, a roupa é dessa maneira que a gente tem dos Dragões da Independência, que eles usam essa mesmo estilo de roupa que está na pintura de Pedro Américo. Um outro fato curioso é que no local não existia nenhuma casa. No fundo da imagem você vê uma casa e também você vê uma pessoa passando com charrete. Não, é uma área de mata da qual não tinha ninguém. Dom Pedro, naquele momento, ele estava voltando de São Paulo e estava passando muito mal, com muita dor de barriga, dor no estômago, por causa do calor e algumas coisas que ele tinha se alimentado não fez bem a ele. Então não tinha como ele estar montado num cavalo, com a espada erguida e declarando a independência do Brasil. Não aconteceu. Ele recebeu a carta da pressão que Portugal estava fazendo em cima dele em relação ao Brasil, e daí ele resolve declarar a independência do Brasil. Daí você observa aqui, mas professora, mas como assim? Então, boa parte daqueles elementos que estão ali não faz parte da história real? Não. Mas o que acontece o objetivo que Pedro Américo fez nesse quadro é ressaltar a figura de herói de Dom Pedro I na questão da independência do Brasil, quando o Brasil deixou de fato ser realmente dependente de Portugal, ficou independente e virou um país. Então, mesmo ter sido um quadro feito 60 anos depois, é uma forma não só de mostrar para o povo brasileiro da nossa história, e assim as pessoas começarem a se identificar e a valorizar esses acontecimentos, esses fatos, e assim desenvolver esse sentimento de nação do povo brasileiro. Da mesma forma que a gente tem a bandeira do Brasil, as cores da bandeira do Brasil: verde, as matas, o amarelo, o ouro. A gente também tem o hino nacional, certo? A gente tem o hino da independência. Então, esses elementos que a gente tem é uma forma não só de mostrar para o povo brasileiro que a gente tem a nossa história, que a gente tem nossos símbolos, e assim trazer a atenção no povo brasileiro e valorizar mais ainda os fatos, acontecimentos históricos, mesmo tendo um quadro
que não aborda a realidade do acontecimento, mas sim a gente olhar e saber, olha, aquilo ali foi um fato da independência do Brasil, da qual o Brasil ficou independente de Portugal. Então, e você vê isso retratado numa obra de arte. Então você observa que numa obra de arte de Pedro Américo, você tira tantas informações e tantos elementos. É uma obra que traz uma pintura belíssima, que você vê os detalhes que ele faz na pintura dos cavalos, das pessoas que estão presentes, você tem a sensação de profundidade, até de meio que movimento da imagem. Então você vê que ele é um pintor muito bom, e ele demora um tempo para concluir esse quadro. Ele começa fazer esse quadro no Brasil e só termina quando ele viaja para a Itália, para Florença. Então, o objetivo dele era não só ressaltar o fato histórico, mas de forma gloriosa, e da qual mostrar Dom Pedro I como um herói da independência, tá? Vocês vão ficar com a atividade. Qual é essa atividade de hoje? Vocês vão ficar com a imagem da Independência ou Morte, mais conhecido como Grito do Ipiranga. Vocês vão fazer a reprodução de vocês dessa imagem de independência do Brasil, que Dom Pedro declara a independência do Brasil. Como vocês fariam esse quadro da sua maneira, em pleno século XXI? Como seria a visão de você, aluno, desse quadro da independência do Brasil? Certo? Faça da sua maneira, use os elementos que você acharem interessante para colocar nesse desenho, nessa pintura, tá? Qualquer dúvida em relação ao conteúdo, em relação à atividade, vocês podem perguntar no privado, no WhatsApp.